Olá, bem-vindos ao módulo 1. Nós estamos na aula 1, Introdução à Ciência Cognitiva, e nós vamos falar um pouco sobre os principais fundamentos, né, o que é a ciência cognitiva e a sua relação com o UX Design, com o design de produtos digitais. Nós vamos passar aqui também um pouco sobre as influências e as contribuições das diversas disciplinas para a área de UX Design. Então vamos lá, né? Começando com o conceito, né? O que é a ciência cognitiva? A ciência cognitiva é o estudo científico, né, interdisciplinar da mente humana e seus processos. Em essência, é uma disciplina que vai examinar a natureza, as tarefas e as funções da cognição. E para entender as funções da mente, a ciência cognitiva empresta conhecimentos de vários campos, né? Como exemplo, a gente tem aqui a psicologia, a inteligência artificial, filosofia, a própria neurociência, linguística e antropologia, né? A imagem que a gente está mostrando aqui, ela descreve as principais influências da ciência cognitiva sob este ponto de vista mais amplo e diverso. Então vamos ver aqui. Aqui pelo diagrama a gente consegue ver que com essa intenção, né, de entender sobre a mente humana, as ciências cognitivas ela vai buscar beber em diversas fontes, né? Psicologia, antropologia, linguística, né? Todas essas áreas que eu citei aqui anteriormente. E ela vai também embasar, né, vai influenciar a pesquisa de experiência do usuário, né, que é o campo aí que a gente entende hoje como UX Research, né? E o UX Research, ele tem ali também um objetivo de entender sobre a mente humana, mas aí muito mais, talvez, com um recorte de entender, né, sobre a mente e o comportamento humano dentro de uma perspectiva de interação, entender como os usuários vão se comportar, né, quais são os processos cognitivos que estão envolvidos na interação do usuário com o produto. E aí todas essas áreas, né, tanto a ciência cognitiva quanto a UX Research, vão embasar, né, vão dar ferramentas, metodologias, conteúdos, né, para gerar os princípios de design que têm o objetivo de melhorar a experiência do usuário. Então, aqui a gente percebe, né, como que essas ciências e essas disciplinas estão conectadas, né, como que é uma área interdisciplinar, multidisciplinar, tem objetivos em comum, né, que é no caso aqui do design de produtos digitais, que é melhorar a experiência das pessoas com os produtos. E é interessante porque é muito comum as pessoas pensarem que a UX Research é apenas sobre a compreensão da percepção do usuário e de suas emoções durante o uso de um produto. Ou seja, quem experimentará as consequências das decisões de design e como vários tipos de usuários perceberão essa experiência. E sim, receber continuamente feedback do usuário é uma das coisas mais importantes, né, a ser feita pelos profissionais de UX Design. Mas também, mais do que isso, é entender a atenção do usuário, a carga cognitiva, né, os aspectos ali ligados à memória, o raciocínio quando este usuário está interagindo com os produtos. E isso, né, a gente sabe que nem sempre pode ser medido diretamente em testes de usabilidade mais simples. Então, a UX Research também está tentando entender, né, para além disso que a gente falou, as funções cognitivas dos seres humanos quando eles interagem com o produto, semelhante à ciência cognitiva. Então a gente vê uma ampliação da área, né, de pesquisas aí da experiência do usuário. Então os pesquisadores de UX podem pegar emprestado, né, conhecimentos de diferentes campos, como a ciência cognitiva, para entender mais profundamente a experiência do usuário e, consequentemente, projetar melhores produtos. E aí, qual que é a definição, né, o entendimento ali sobre cada uma dessas disciplinas? Então, vamos ver um pouquinho. A psicologia, ela diz respeito, né, em essência, em entender como as emoções, motivações, necessidades e heurísticas e os modelos mentais de diferentes usuários atuam no design de produto.
Antropologia, que diz respeito a entender como a sociedade e a cultura dos usuários afetam a experiência com os produtos. A linguística, né, como a área que a gente tem, a UX Writing, né, usada no produto, como que ela afeta a experiência do usuário e como precisamos personalizar, né, os ícones, os símbolos, toda a comunicação para falantes de idiomas diferentes, por exemplo. A neurociência, né, a gente pode ajudar a investigar como fatores biológicos, por exemplo, os níveis de cortisol, né, o hormônio do estresse, afetam a experiência do usuário. Filosofia, né, diz respeito a perguntas como a decisão do design é ética para os usuários, o público-alvo? Como seu conjunto de crenças, né, ideologias afetam a experiência com o produto? E a inteligência artificial, né, uma área que está sempre crescendo, além de aplicativos de interface natural com uso de inteligência artificial, o reconhecimento de fala, por exemplo, é capaz de proporcionar uma melhor experiência, né? E também é importante entender as aplicações da ciência cognitiva, da inteligência artificial, com os sistemas especialistas. Os especialistas hoje acreditam, né, que a integração de sistemas especialistas com produtos digitais abrirá o caminho para fornecer a melhor experiência de usuários aos clientes. Então, para construir sistemas especialistas, os designers de produtos vão precisar construir modelos computacionais de conhecimento e técnicas, né, inerentes ali do conhecimento especialista que para que seja simulado, né, uma experiência de um especialista em particular. Então, todo esse conhecimento da inteligência artificial vai ser amplamente utilizado, né, cada vez mais valorizado. Nessa aula, nós vimos o que é a ciência cognitiva, né, e as suas principais relações, as disciplinas que influenciam a área de UX design. E na próxima aula, nós vamos abordar o conceito de cognição, ver os diferentes tipos de cognição, os processos, né, que estão envolvidos aí, e também ver alguns exemplos de pesquisas e atividades relacionadas à cognição e UX design. Até mais!